This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit shopify.com to upgrade your selling today. Have you noticed vampires getting far too much love to the detriment of other groups of undead? Those elitist bastards skulking in their castles, sleeping in their velvet cushioned coffins, shunning daylight in the mansions like they had something to hide. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Mil Crimes. Meu nome é Bruna e mais uma vez comigo está a Fabi. Olá, Fabi. Olá, tudo bem, meus Faria Limers? Essa eu já usei antes. Já está batida. Hoje eu acho que não tem recadinho, tem algum recado? Eu tenho um recadinho, pra variar, né? Eu queria falar que todo mundo que fica me perguntando de workshop de colorização digital para quadrinhos e tal, eu postei lá no meu Instagram, no IGTV, um tutorialzinho lá, explicando e narrando tudo, quem quiser vai lá ver. E é isso aí. Muito bem. Então vamos para o caso de hoje, que várias pessoas já pediram, né, já mandaram mensagem pra gente falando. É verdade. Que é um caso que acho que todo mundo já ouviu falar desse nome, mas não é todo mundo que conhece os detalhes da história. Então hoje vamos falar sobre o Marcelo Costa de Andrade, que ficou conhecido como o Vampiro de Niterói. Nascido em 2 de janeiro de 1967, era filho de Sônia Xavier Costa, de origem humilde e viviam na Rocinha. O pai dele era alcoólatra e agredia regularmente, não só o Marcelo, como também a sua mãe. Então, quando o Marcelo tinha apenas 5 anos de idade, seus pais se separaram e decidiram mandar ele para a casa dos avós maternos na cidade de Sobral, no Ceará. Ele não queria ir, porém foi obrigado e eventualmente acabou se acostumando. Na casa dos avós no Ceará, o Marcelo continuou a ser agredido, tanto verbal como fisicamente. Ele apresentava alguns problemas de saúde, como sangramento do nariz, e relatava à sua avó que ele via vultos e fantasmas. O Marcelo também tinha sempre ferimentos na cabeça, causados por apanhar de cabo de vassoura, correias e algumas quedas e acidentes. Na escola também ele tinha problemas de aprendizado, tanto que foi muito difícil para que ele fosse alfabetizado. Porém, depois de muito esforço, ele aprendeu a ler e escrever e alguns cálculos básicos também. Ele sofria bullying dos colegas, que chamavam ele de retardado e burro, e também apanhava na escola. Ele chegou a pedir ajuda e que fosse examinado porque tinha percebido a própria dificuldade em aprender, se relacionar e fazer as atividades comuns de todas as crianças da sua idade. Porém, ele nunca foi levado a sério, nunca levaram no médico ou tomou remédios. Então, os passatempos dele eram nadar, pescar e matar pequenos animais como gatos. E ele também se interessava por personagens de quadrinho e desenhos como Mickey, Tio Patinhas e os Trapalhões. Então, foi uma infância muito difícil, apanhando de todos os lados que ele teve. Exatamente. Então, ele não só na casa da mãe dele antes, né, quando... Antes dele ir pra casa dos avós dele, avós maternos, ele apanhava e chegou lá também. Mas uma outra coisa aqui que eu acho curiosa é que em todos os lugares que eu pesquisei, assim, na hora de escrever, sempre era assim, ó, seus passatempos eram nadar, pescar e matar gatos. Matar bicho, é um passatempo normal. Sabe? Ler, escrever e matar. Tá bom. Já é um sinal de... Obviamente, ele já estava passando por violência toda a infância, ele vai refletir isso em alguma coisa. Não, esse aí é um daqueles sinais, né, da tríplice lá, né? Isso, que mostra que tem alguma coisa errada e que a pessoa tem potencial para virar um psicopata. Então, justamente, uma criança não vai ser violenta do nada, assim, né? Então, é sempre sinal de que alguma coisa está errada, ou que ela está passando por alguma violência, ou de que ela
não consegue se expressar, né, porque tá passando por alguma coisa também psicológica, enfim. Após os 5 anos, né, na verdade, após 5 anos morando em Sobral, a mãe dele volta para buscá-lo, porém ele já nem se lembrava direito da mãe, e mesmo sofrendo bastante na casa dos avós, ele não queria ir embora novamente. Eu acho que tem a ver ali com... Né, ele já estava meio que na rotina dele ali, por mais Sim. que fosse um negócio meio louco, mas é muito difícil esse tipo de mudança, assim, né, para criança. E ele foi muito cedo, então acaba esquecendo mesmo. Criança, ele foi com 5 anos, nessa idade. Se você não convive com os seus pais, você vai esquecer. Então as figuras paternas dele eram os avós, né? Sim, com certeza. Mas ele novamente não teve escolha e voltou com a mãe para o Rio de Janeiro, dessa vez para São Gonçalo. E a mãe dele havia se casado novamente. E esse homem com quem ela se casou chamava Neves, e ele era médium em um terreiro de Umbanda, e chegou a apresentar o candomblé para o Marcelo. O Neves e a Sônia, eles brigavam muito, e eles viviam se separando, indo e voltando toda hora. E toda vez que eles brigavam, ele expulsava a mãe do Marcelo de casa, e depois de várias vezes que isso aconteceu, a Sônia finalmente se separou de vez do embuste e conseguiu um emprego como empregada doméstica, só que nesse emprego ela dormia lá e ela não podia levar o filho junto. Então ela enviou ele para casa do pai. Só um adendo, parece que esse Neves aí também assediou o menino, viu? Nossa. Eu não tenho certeza, porque eu vi só em algumas matérias que eram mais sensacionalistas, mas fica aí, tipo, a incerteza, né? Uhum. Bom, quando ele foi enviado para a casa do pai dele, ele foi novamente rejeitado, tanto pelo pai quanto pela madrasta, que ela considerava ele um intruso e falava na frente dele, assim, o quanto ela odiava ele, que ela não queria ele ali. Ela agredia o menino que tinha apenas 10 anos na época e deixava ele sem comer. Ela falava que ele era esquisito, que ele falava e ia sozinho. Tanto que isso é uma das coisas que a gente vê mais pra frente, ele tem esse negócio de rir. Até nos vídeos que a gente vê, assim, que eu vi de matérias e tal, ele preso, assim, apontando onde estão os cadáveres, sempre rindo, com uma risada meio doida, assim, sabe? Claramente nada disso, né? Todas essas mudanças ajudaram o desempenho do Marcelo na escola. E aí ele já não conseguia mais acompanhar as aulas, ele também não conseguia fazer amigos e vivia muito isolado sempre, né? Então a gente percebe aí que olha o tanto que ele foi rejeitado a vida inteira, né? E sempre tratado mal. É um caso de irresponsabilidade dos pais mesmo, né? E a negligência também de... Ele, imagina, chegar no ponto de uma criança pedir para diagnosticarem ele, porque ele percebe que ele tem alguma coisa errada com ele, por isso ele não consegue aprender. Cara, tipo, é muito triste isso, porque para chegar no ponto de uma criança pedir ajuda assim e foi ignorado, né? Porque no fim não levaram ele pro médico e ele continuou. Ele sempre falava que ele via muito vulto, fantasma, essas coisas, sabe? Uhum. Bom, então ele fugiu de casa e foi parar no Central do Brasil, onde ele foi assediado por homens mais velhos. E aí ele começou a se prostituir por dinheiro para poder sobreviver. Já passava longos períodos fora de casa e depois de um tempo ele foi recolhido para um lar de meninos de Engenho de Dentro. E lá nesse lugar ele apanhava e era hostilizado pelos meninos. Porém ele disse que gostava do lugar porque sempre tinha um lugar para dormir e comida para comer. O lar para meninos só ficava com meninos de 6 a 13 anos, então quando ele completou 14, ele foi embora de lá para Cinelândia e disse ter ido porque o nome lembrava Disneylandia. Cara, tipo, é a lógica de uma criança, né? Tipo, muita lógica de uma criança, né? Tenho pra onde ir, vou ir pra onde? É o lugar que parece o nome de Disneyland. E tem uma coisa ali também que eu queria frisar, que a gente percebe ali, né? Que ele chegou na Central do Brasil e começou a ser assediado por homens mais velhos, né? Então, a gente percebe como o comportamento masculino ali, né? De agressor e de estuprador, ele porque, querendo ou não, os dados mostram, né, que a maioria dos assediadores são homens mesmo. Sim, é a cultura machista, né? E de estupro, né?
Foi isso. Ele cresceu aprendendo que era isso ser homem, né? Você agredir, você assediar quem é menor que você. Exatamente. Então, quando ele chegou na Cinelândia, ele voltou a se prostituir para poder sobreviver. E ele gostava muito de viajar, ele ia para alguns lugares e chegando lá ele acabava ficando sem dinheiro para voltar. E depois ele buscava ajuda em alguma delegacia ou juizado de menores para conseguir a passagem de volta para Funabem, que é no Rio de Janeiro. Então, às vezes ele juntava um dinheirinho, ele pegava e ia viajar porque ele gostava muito. Exato. E ele sempre, tipo, quando você é menor de idade, acho que até quando você é maior de idade, porque eu sei que meu irmão já fez isso, sabe? Tipo, ele ia viajar, aí, tipo, não tinha dinheiro para voltar, ia num juizado ou numa delegacia, e eles acabam te dando a passagem de volta. E como ele era fugitivo da Funabem, que era tipo uma FEBEM, assim, eles falavam, então, volta, sabe? Sim. Inclusive, numa dessas viagens, ele foi procurar a avó dele em Sobral, no Ceará. Porém, quando ele chegou lá, ele encontrou apenas uma tia dele, que também maltratou ele ali, e aí sim ele voltou para Funabem. E como seus pais eram vivos, ele pediu para que chamassem eles, né? Porém, nenhum deles quis ficar com o Marcelo, que acabou fugindo e voltando novamente para a prostituição. Aos 16 anos, o Marcelo foi morar com o Antônio Batista Freire, de 48 anos. Eles viveram juntos por um tempo, e o Batista, ele comprava roupa e dava o que comer, tudo mais, levava para passear no McDonald's, cinema. Mas mesmo assim, de tempos em tempos, o Marcelo ele sumia, ficava algumas semanas fora, viajava umas 2 semanas e novamente voltava a essa vida de prostituição para se manter, né? Quando ele se separou do Batista, ele voltou a morar com a mãe e os irmãos e ele já tinha 17 anos. Aí ele começou a trabalhar normalmente, assim, com carteira assinada até. Ele ajudava a mãe e os vizinhos e a mãe dele achava que ele tinha que se casar. Porém, ele dizia que as mulheres eram criaturas do demônio. Tá bom, né? Ok. E ele também apresentava um comportamento bem infantil, assim, muito estranho. Uma vez ele gravou o choro do irmão dele mais novo e ele ficava ouvindo essa fita por horas. E mais tarde, depois também descobriram que ele tentou violentar o irmão dele e a mãe dele tinha medo de deixar ele sozinho com os irmãos. Então aí a gente vê novamente quando ele foi encontrou a tia, novamente foi rejeitado, tipo, cara... Se tu for ver, é mais um caso que a gente vê vários desses de serial killer também, de que é uma pessoa que não teve nenhuma chance na vida, né? Se ela sempre foi rejeitada, só viu violência, só sofreu, e aí, tipo, como é que você quer que esta pessoa se desenvolva em um cidadão, sabe? Exato, e isso traz pra gente um assunto, tem vários problemas aí, né? Tipo, desde o problema de, beleza, tem gente que é escrota mesmo, né? E, tipo, pais que não sabem, não estavam prontos para ter um filho e tudo mais. Mas até problemas estruturais como sociedade e problemas econômicos, né? Tipo, se o governo tivesse um programa, sabe? Se tivesse uma forma de ajudar esses menores, ou até mesmo se o aborto fosse legalizado e a mulher pudesse escolher ou não ter um filho, porque claramente ela não queria ter um filho. Sim, né? Não quis ele de volta e tudo. Exato, e aí, graças a todos esses maus tratos, acaba que o Marcelo faz aí, a gente vai ver mais pra frente, o tanto de vítimas que ele fez, né? Não, tirando a culpa dele, claro, né? Mas não, claro que não. Dizendo que isso tudo poderia ser evitado se tivesse algum apoio pra ele, porque quando ele tava naquele lugar que ele tinha uma cama e tinha comida, ele tava bem até os 13 anos. Tipo, só que aí ele fez 14 e tocaram ele de lá, e aí você tira o moleque de lá e ele não tem estudo, não tem trabalho, não tem estrutura nenhuma na vida, você quer que ele faça o quê? Exatamente, ele só vai fazer o que ele sabe fazer, o que ele viu fazerem com ele. Ele cresceu aprendendo o que é violência. Exatamente. Então, no dia 12 de dezembro de 91, o Altair Medeiros de Abreu, de 10 anos, teria saído com seu irmão Ivan Medeiro de Abreu, de apenas 6 anos, até a casa de um vizinho, que lhe havia prometido oferecer um almoço. Na época, os garotos moravam numa zona de pobreza no bairro Santa Isabel, em São Gonçalo, que é um município vizinho de Niterói, e os dois eram filhos de Zélia de Abreu, que era empregada doméstica e possuía mais 5 filhos.
As horas se passavam e os 2 meninos não voltaram. Então, mais ou menos às 11 horas da manhã do dia seguinte, o Altair apareceu em casa com um corte na cabeça, com a camiseta toda suja de sangue e muito triste. Ele não parava de chorar e, quando questionado, ele não dizia nenhuma palavra e só conseguia chorar. A Zélia, sua mãe, procurou por Ivan em todos os lugares e foi ameaçada de ser demitida porque faltou ao trabalho naquele dia. Que beleza, hein? Ela era empregada doméstica. E, cara, é muito surreal, né? Tipo, seu filho sumiu e aí a dondoquinha lá, né? Que você não foi lavar a roupa dela um dia, daí ela quer te demitir porque você perdeu o seu filho e o outro apareceu com sangue em casa. Cara, imagina isso, velho. Desespero dessa mulher. É muito sem noção, né, cara? Porque imagina, ela tem quantos filhos? 7, né? 5 filhos. 5. Mano, ela já tem que... Imagina ela... eu achei que eram os 2 mais 5, então... Não, no total 5 ao total. 5. Sim, imagina, essa mulher, ela trabalha de empregada doméstica pra tentar dar um pouco de conforto pros filhos, pelo menos alimentar eles. E aí não consegue ficar em casa com os próprios filhos, né? Porque ela tem que trabalhar na casa dos outros o dia inteiro. Provavelmente cuidar do filho dos outros. Cuidar do filho dos outros, e aí ainda é ameaçada de ser demitida porque um dos filhos dela sumiu e o outro apareceu ensanguentado. Cara, e nessa época, né, não tinha nada, as pessoas que trabalhavam como empregados domésticos, eles não tinham direito nenhum nessa época, era tipo quase análogo à escravidão mesmo. Nem carteira assinada, nem nada. Nada, era tipo, e fora que assim, era sempre ali também no começo a gente repara, né, que a mãe dele também teve que morar na casa, né? E ela não podia levar o filho. Tipo... Sabe que eu vou mudar de apartamento agora e o que a gente vai é um prédio bem antigo e o apartamento tem dependência de empregada. E aí, tipo, cara, você vê que isso é um resquício de escravidão, basicamente, porque você tem uma pessoa à sua disposição na tua casa o tempo inteiro. Você bota a pessoa dormir lá no quartinho nos fundos, sabe? E aí, cara, aqui no meu apartamento tem também. E tipo, e é assim, é na lavanderia, tá ligado? Então. Cara, é também ele cabe uma cama só. Ele tem 2 portas, uma que dá pro corredor dos outros quartos e outra porta que dá pra área de serviço. Sim, o negócio é tipo, do tamanho de cabe uma cama só, sabe? E realmente é o resquício, né, essa herança que a gente tem, de achar que a gente tem que ter alguém à nossa disposição dentro da nossa casa 24 horas por dia, né? Inclusive, eu duvido que, tipo, beleza, a pessoa trabalha 8 horas por dia, eu duvido que se desse alguma merda ali, sei lá, 11 da noite, se ela não ia ter que... Né? Resolver, tá ligado? Nossa, eu lembro aquele textão que, anos atrás, um cara postou da filhinha dele, dizendo que porque era tipo um textão, basicamente, um chororô de direitos trabalhistas para domésticas, porque a filhinha dele quis TT às 11 da noite e a empregada não podia fazer porque já tinha passado o horário do expediente. Então o coitado teve que fazer o TT da criança porque ela chorava. Inclusive, eu vou deixar de novo essa recomendação. Procurem no Instagram aí, Os Santos. É uma HQ muito foda e fala exatamente sobre isso. Tem uma página no Facebook também, até vou procurar aqui. Massa. Tem aquela que eram só depoimentos, né? Isso, é essa aí mesmo que eu tô tentando. Acho que é Eu, Empregada Doméstica, o nome. Eu acho que é isso. Não lembro. Eu acho que é esse o nome, que tem vários relatos, enfim, pra gente tomar consciência, né, de que são pessoas que precisam de apoio também, porque, assim, se você precisa... Não estamos julgando quem precisa de ajuda para limpar a casa, mas você pague bem essa pessoa, né, porque ela tá deixando de cuidar da própria casa e você... É um emprego. Eu vou dar um exemplo. Ela merece ganhar bem por causa disso. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, que, assim, meus pais trabalhavam, né, a vida inteira, assim, trabalhavam, tipo, todos os dias da semana, até de domingo, das 10 da manhã às 10 da noite, né? E aí, a gente teve uma babá aqui em casa, né, que me criou, basicamente, e quando o meu pai contratou ela, não tinha lei trabalhista, aí o que ele fez? Meu pai tem uma loja, né? Ele contratou ela como ajudante geral da loja, tanto que quando
eles não precisavam mais, né? E aí ele foi demitir ela porque ele, assim, ela pediu para ser demitida, né? E aí ele foi demitir para ela receber os direitos. E ela teve todos os direitos, entendeu? Ela teve, tipo, férias. Óbvio que ela trabalhou aqui em casa 20 anos, então, tipo, quando ela ia sair, já tinha direitos, mas se não fosse essa lei, ela estaria respaldada da mesma forma, entendeu? Sim. Eu achei isso muito legal, assim, da parte dele. Então, que é o mínimo, né? Se você precisa que alguém desses serviços, você tem que pagar por ele. Não vai querer que uma pessoa vai limpar a tua casa inteira por 50 pila, né, gente? Exatamente. E trata como gente, né? Porque, tipo, né? Gente, eu vejo... Você viu aquele cara lá outro dia, que a moça que trabalhava na casa dele, ele ridicularizou ela porque ela cortou a etiqueta de um tênis caríssimo lá. Nossa, meu, Nossa, vai tomar no cu, cara. Ai, meu. que ódio. Gente, assim tem que... Nossa, não. Cancela, né, meu? Cancela essas pessoas, pelo amor de Deus. Enfim, então, a Zélia, voltando ao caso, a Zélia, então, foi até a polícia e registrou o desaparecimento do menino. Que era o que tinha 6 anos, né? O Ivan que tinha sumido. O irmão do Altair. Isso. E quando... Bom, o que aconteceu foi o seguinte. Quando os 2 garotos estavam passando pela estação central de Niterói, eles foram abordados pelo Marcelo, que, segundo o Altair, teria lhe oferecido cerca de 4.000 cruzeiros para que os 2 ajudassem ele a realizar um ritual religioso católico. Então, tipo, era alguma coisa do tipo assim, me ajuda a acender umas velas aqui, sabe? Uma coisa bem assim. E os 3 pegaram um ônibus e foram parar numa praia deserta, nos arredores do viaduto do Barreto. Nesse momento, o Marcelo tentou beijar o Ivan, o garoto mais novo, né, de 6 anos, que fugiu assustado, mas ele foi capturado em seguida e jogado no chão. Quando ele estava atordoado, o Marcelo atacou o Ivan, e aí o Altair presenciou tudo, viu seu irmão ser abusado sexualmente pelo Marcelo, que após o ato enforcou ele, só que ele falou para o Altair que ele só estava dormindo, na verdade, né? E aí o Altair ali também percebeu que ele teria que fazer tudo que o Marcelo quisesse, né? Então ele começou meio que a jogar o joguinho dele ali, sabe? Ele foi levado pelo... Porque assim, o que acontece? O Marcelo, ele também estuprou o Altair, ele fazia umas coisas bem grotescas, né? Então, tipo, ele ficava por horas e horas com a mesma vítima. E como o Altair fazia tudo o que ele queria, o Marcelo pegou uma empatia ali por ele, sabe? E aí ele depois levou o Altair até um posto de gasolina para ele se limpar, e os 2 dormiram num matagal ali atrás do posto, e na manhã seguinte foram de volta para o Rio de Janeiro. Segundo consta, durante o trajeto, o Marcelo teria se oferecido para morar com o Altair, que teria concordado. Então, ali para fazer o joguinho, né? E nos depoimentos após o crime, o Marcelo disse que ele teve piedade do garoto, porque ele teria sido muito bonzinho e prometido ficar com ele. Na época, o Marcelo trabalhava como distribuidor de panfleto e teria que aparecer no trabalho para buscar seus papéis. Aí ele levou o Altair até lá, porém assim que ele se distraiu, o Altair fugiu. E aí é isso aí. E aí ele foi para casa, conseguiu ir para casa, não sei como, né? E... Bom, imagina, né? Ele tava traumatizado, não conseguiu nem contar o que tinha acontecido. Meu, esse menininho de 10 anos, cara, pegando carona, assim, sabe? Sim. É surreal, assim. Eu não sei como, porque isso acontece com pessoas que são mais velhas e, né, e pra essas pessoas já é difícil. Imagina uma criança que nem sabe o que tá acontecendo e ainda viu seu irmão mais novo ser assassinado, né? Então quando ele chegou em casa pedindo carona, né, ele não revelou que o irmão tinha sido morto. Ele só revelou o crime para uma das irmãs mais velhas no dia 14. O Marcelo não teria tentado procurar o Altair, nem tentado esconder o corpo, mas teria voltado ao local do crime dias depois para modificar a posição do corpo. Segundo consta, as mãos do garoto estavam dentro dos shorts, o que afastou a tese inicial de afogamento, sendo constatado o abuso sexual no IML. Quando o corpo foi identificado pela mãe do Ivan, o Altair levou os policiais até o trabalho do Marcelo, que confessou o crime imediatamente, não demonstrando surpresa.
Eu li que encontrou o corpo do menino foi um pescador, né? Porque ele estava lá dentro dos canais, né? E aí um pescador encontrou o corpo e a polícia achou que ele tinha se afogado, porque estava dormindo, enfim. Mas aí, quando eles viram que estava com as mãos dentro dos shorts e também que tinha sinais de abuso sexual, eles daí viram que na verdade, era um homicídio. Quando a polícia ficou sabendo de tudo que tinha acontecido, eles decidiram montar uma força-tarefa. E aí o Altair seria fundamental para encontrar o Marcelo, já que ele tinha levado ele até o seu trabalho. Porém, o Altair tinha apenas 10 anos, tinha acabado de passar por um grande trauma. Então a polícia passou vários dias tentando encontrar onde seria o trabalho do Marcelo. Tiveram que fazer o trajeto várias vezes com o Altair até que ele conseguiu reconhecer o prédio. E aí, eu vi só que ele falava assim, é um ônibus vermelho. E aí, tipo, eles ficavam ali, e aí vários policiais, tipo, entraram de 2 em 2 em todo o ônibus vermelho que eles viam. E aí, tipo, eles acharam aí eles pensaram, putz, é pro Rio de Janeiro, só pode ser, né? Porque o menino falou assim, que era da praia. E aí eles falaram, o único ônibus vermelho que passa por aqui é o que vai pra Copacabana. E aí o prédio que o Marcelo trabalhava é um prédio que chamava Roxy. E é um prédio, tipo, super, que chama a maior atenção, assim, sabe? Ele parece um shopping, assim, sabe? E aí foi por isso que o menino o reconheceu. Porque era um negócio bem diferente, né? Se fosse qualquer prédio, eu acho que ele não teria reconhecido. Exatamente. Quando os policiais entraram nesse prédio, eles duvidaram que o Marcelo estivesse lá, porque acreditavam que a essa altura ele já teria fugido, pois saberia que o Altair iria entregar ele. Mas, para surpresa de todos, ao entrar no prédio, o Altair apontou para um homem e esse homem era o Marcelo, que ele não havia fugido e estava tranquilamente sentado comendo uma marmita. Ao darem voz de prisão ao Marcelo, ele responde: pensei que vocês viriam ontem, fui eu que matei. Mano. Então ele sabia que fez merda, né? Não, e total sem noção, assim, né? Tipo, acho que ele queria ser preso, sabe? Tipo, ele não, esse cara, ele é muito, eu acho que esse é um daqueles psicopata que, tipo, não é nem inteligente, sabe? Que é, tipo, só sem noção mesmo, assim, ó, sem nenhum sentimento, nada. Ele foi ali imediatamente levado para a delegacia. Durante o depoimento, ele não parava de rir, ele não tinha emoção nenhuma e ele ficava repetindo o tempo todo que tinha feito amor com o menino. A mãe do Marcelo disse que ele estava muito agressivo ultimamente e que em certa noite, antes do crime, né, ele teria saído de casa com um facão, dizendo que ia pegar banana no mato. Só que quando ele retornou, ele estava todo sujo de sangue e disse que havia matado um porco. A polícia foi até sua casa, onde encontrou o facão ainda sujo de sangue. E eu li também que a mãe dele, ela, tipo, ficou com medo de dar a faca na mão dele, sabe? Ou de tentar parar ele ali, né? Bom, os investigadores desconfiaram, então, que ele estaria por trás de uma onda de desaparecimentos de meninos que estava acontecendo na época. E quando mostraram o facão para o Marcelo, que eles tinham encontrado, ele confessou todos os seus crimes e narrou um a um com riqueza de detalhes, tipo, ele sabia o nome, o local onde estava, ele sabia de tudo, sabe? E aí ele contou que o seu primeiro crime aconteceu em abril de 1991. Ele estava voltando do trabalho quando viu um garoto vendendo doce na avenida. Esse garoto era o Odair José Muniz dos Santos, e ele inventou a mesma história que ele tinha inventado para o Altair e para o Ivan, do dinheiro e do ritual religioso, e levou ele também, o Odair, para um matagal. Tentou fazer sexo com o garoto, mas esse resistiu, e aí o Marcelo ficou nervoso, agrediu ele com pedras, e depois o asfixiou e estuprou, então ele também era necrófilo. E segundo ele, foi a partir daí que ele não conseguiu mais parar de cometer crimes. No seu segundo crime, ele matou Anderson Gomes Goulart, de 11 anos, quando estraçalhou sua cabeça, bebeu seu sangue enquanto estuprava, depois quebrou seu pescoço. Hoje em dia, o Marcelo cumpre pena em manicômios judiciários desde 1993 e confessou 13 dos 14 homicídios atribuídos a ele, 8 dos quais foram confirmados pela polícia. Eu vi que nessa época, começo dos anos 90, né, final dos anos 80,
que era assim, estava muito em alta crimes de homicídio no Rio de Janeiro. Só no centro de Niterói tinha uma média de 60 homicídios por mês. Caramba! Então, é bizarro, assim, é comparável a países em guerra, né? A maioria desses assassinatos eram de pessoas pobres ligadas ao tráfico ou ao crime em geral, mas alguns dos assassinatos chamaram a atenção de um psiquiatra forense do estado que se chama Antônio Pedro Bocaiúva. Nessa época, esses assassinatos eram investigados de forma separada, não tinha um sistema de delegacia geral, não tinha troca de informações, não tinha um banco de dados, não existia essa tecnologia na época, né, no Brasil. Então a polícia não ligava, né, um assassinato ao outro, mas aí cada caso era tratado e investigado de forma particular. Ele começou a perceber semelhanças entre o modus operandi de vários crimes ocorridos nessa região e ele começou a perceber isso, mas como eles não tinham essa tecnologia e ele ia ter que ir de delegacia em delegacia e procurar manualmente todos os casos parecidos. Então ficava muito difícil para eles investigar isso, assim, de uma forma mais rápida, né, porque realmente era uma limitação tecnológica, eles não tinham mesmo como fazer isso. E aí acabou que eles só pegaram ele, eles só pegaram ele porque né, o menino sobreviveu e conseguiu identificar ele. Sim. Porque senão duvido muito, eu acho que ia demorar muito para pegarem ele. É que nem um caso que a gente comentou, que o Paraná fez o próprio sistema, né, e isso, não dividia informação. Era o serial killer de Passo Fundo, né? Exato, exatamente. Esse negócio, essa tecnologia, né, e esse banco de dados que eles conseguem trocar informações agora, hoje em dia isso foi muito útil, né, cara? Sim. E ainda mais que as vítimas dele eram meninos em situação vulnerável, né? Menino trabalhando na rua, que, né, morava em bairros mais pobres, então, tipo... Sim, era aquele tipo de vítima que a polícia olha e fala, não, esse aí morreu, sabe, porque o tráfico tá lá, enfim. Esse Marcelo, ele mesmo disse que ele preferia falar... Ele ia direto nos meninos mais pobres, porque os meninos que eram de classe média não davam bola para ele. Eu achei interessante também que esse mesmo psiquiatra forense, isso tudo eu consegui no site do Aprendiz Verde. Tem lá uns depoimentos dele, que é um caso também que a gente vai cobrir com certeza, que é o Febrônio Índio do Brasil, que foi o segundo serial killer conhecido no Brasil nos anos 20. E que ele deu muito depoimento para psiquiatras e psicólogos quando ele foi preso. E foi, na verdade, o início da psiquiatria forense no Brasil. Foi por causa dele. Hunter, né? Foi basicamente isso, que ele que forneceu as informações para que isso pudesse se desenvolver com o tempo. As vítimas, então, do Marcelo foram 14 no total, elas tinham entre 6 e 13 anos, e já que ele acreditava que meninos até essa idade iriam para o céu, então não poderiam ser mais velhos que isso. Ele narrou todos os crimes um a um com muitos detalhes. Tipo, esse papo dele era assim, se você tinha mais de 13 anos e você morresse, você não ia pro céu. Mas antes disso, você era puro. Tá. Ele tinha sei lá, né, ele pegou isso de religião um pouco, não sei. Sim. Esse negócio de se você é batizado ou não, enfim. Ele teve um envolvimento com religião no começo, assim, tanto da igreja evangélica e depois também com o candomblé, se não me engano. Mas eu prefiro não falar sobre a religião, porque eu não quero, tipo, sabe, falar mal e nem, tipo... Não, com certeza, porque, na verdade, o caso dele é só mais uma desculpa, assim, que ele dá pra ele mesmo para cometer os crimes, assim. Exatamente. Não tem nada a ver com a religião que ele quer seguir. Mas é só dizendo que esse talvez seja, tipo, a desculpa que ele escolheu foi essa, né? A gente não vai narrar todos os crimes dele, mas o modus operandi do Marcelo era que ele atraía as vítimas, tentava beijá-las, quando elas se recusavam, ele começava a agredi-las. Ele estuprava as crianças quantas vezes fosse necessário,
e ao satisfazer, ele as enforcava com a camiseta, depois fazia cortes e virava eles de cabeça para baixo para que o sangue escorresse mais rápido. Então ele guardava o sangue delas em uma vasilha para poder beber e eventualmente banhava-se no sangue. Ele costumava voltar aos locais dos crimes e se masturbava olhando para o cadáver de suas vítimas. Foi aí que ele ganhou o nome de vampiro de Niterói, né? Porque ele consumiu o sangue das vítimas dele. E isso daí é tipo... É a versão light, tá? Porque é bem pior. Ele, tipo... É bem pior, assim. Ele era um monstro mesmo. É, bem pesado mesmo. Sim. Enfim, ele acabou não sendo julgado por nenhum dos crimes. Isso porque a justiça considerou ele incapaz e falou que ele tinha retardo mental, né? Não sei se é esse o termo, né? Mas acho que não, né? Na verdade, sim. Pode ser um termo técnico também, mas... É que eu não quero ser capacitista, mas, enfim, perante a justiça ele não tinha como assumir a responsabilidade pelos seus crimes. Como consequência disso, o assassino foi encaminhado para hospitais psiquiátricos, que de 3 em 3 anos realizavam exames psicológicos para saber se ele estaria curado de sua loucura, que, gente... Né? Por favor, né? E tipo, beleza, passou 3 anos, tá curado, então vai lá, quer ser babá, tá ligado? Tipo, né? E em outubro de 2017, a defesa do Marcelo entrou com um pedido de liberdade para ele, só que aí tanto a promotoria quanto o próprio laudo médico do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo, que é o local onde ele estava internado em 2017, afirmaram que ele não possui capacidade para se reintegrar com a sociedade sob nenhuma circunstância. Ele não está recuperado, ele não vai se recuperar. Todos os exames e todas as avaliações pelas quais ele passou mostram que ele não tem jeito. Tipo, cancela, tá errado, sabe? Não vai dar. Eu vi que ele teve muito problema também nessas instituições, porque ele arrumava muita confusão. Ele baixava a calça dos outros, batia, empurrava quem ficava na frente dele, tava sempre se metendo em alguma confusão. E aí, depois que ele ficou um tempo internado, isolado, por conta de tudo isso que ele fazia, ele passou, então, a valorizar a liberdade, andar pelo hospital. E, claro, né, ele percebeu que se ele fizesse besteira, ele ia ficar sozinho, né, ia ser isolado, e aí ele acabou se comportando. Enfim, ele não tem condições de voltar a conviver em sociedade, não dá. Tipo, ele arrumava encrenca com todo mundo, e aí ele aprendeu isso aí, né, que você falou agora. Ele passou 10 anos tomando medicação intensa, mas acabou parando, né, só ficando com terapia. Gente, eu acho que esse daí tinha que trancar num buraco e deixar lá, velho, porque... Ai, não dá, velho. Não teve como, não. Isso daí, infelizmente, não vai dar. O próprio diretor do hospital psiquiátrico deu um depoimento, disse que ele, apesar de estar estabilizado, porque tem acompanhamento 24 horas por dia, se ele sair, certamente não terá até nenhum tipo de condição social, familiar ou estrutura que permite um acompanhamento. E é aí que ele poderá se desequilibrar e voltar a cometer crimes. Então, o que ele está dizendo? Que ele só está comportado porque está lá dentro sendo vigiado 24 horas por dia. Que fora dali ele não tem essa estrutura, né? E aí ele acaba voltando a cometer crimes. Aí, assim, mais do que claro que é isso que vai acontecer, né? Tipo, sim, não tem como. E, assim, eu não deixaria meus filhos perto dele. Tipo, eu tava vendo aqui que nos Estados Unidos, quando você é um criminoso sexual, né, você é obrigado a se registrar no seu bairro. Então, tipo, as pessoas conseguem entrar num site e ver lá, tipo, na sua região, quem é sex offender, né, que eles chamam. E isso vai desde você, sei lá, baixar as calças em público, quando tiver criança, até realmente cometer algum ato de estupro. Exato. E aí tem até ali, eu entrei outro dia pra ver no site, né? E aí tem, tipo, umas etiquetas, assim, tipo, vermelho, verde e azul. Então, tipo, amarelo, né? Então é médio, alto e baixo risco do cara
cometer novamente o crime. E aí, quando você clica no perfil do cara, você vê tudo dele. Tipo, você vê quando que aconteceu. E tem gente que, tipo, até consegue limpar a ficha depois. Tipo, sei lá, se o cara teve uma ofensa menor, tipo, dessas de, mostrei a piroca na rua. Que, eu falo menor, mas assim, não menos grave, tá, gente? Não façam isso. E se for na minha frente, eu corto fora, juro. E aí, assim, tem gente que fica pra sempre com a ficha suja. Tipo, não tem jeito, sabe? Mas o eu caso acho que dele. podia ser assim, né? Ele ainda tá preso, né? Ele tem 53 anos. E é mais um caso aí que não vai sair mesmo, porque não tem condições. Caramba, mano, esse cara aí, eu acho que a justiça considerou ele inimputável, né? Tipo, sim. Nossa, foi difícil falar agora. Meu Deus do céu. Inimputável. Mas ele, cara, imagina, né? O cara bebia sangue e ele falava também que era pra ficar bonito igual as crianças, assim, tipo, que ele queria se manter jovem. E, enfim, ele falou que ele dizia que esse negócio aí dele falar das crianças de 13 anos, né, viu isso num culto. Que ele falou que, tipo, uma parte do sermão lá de um pastor evangélico dizia que toda criança que morre vai pro céu. Sim. E aí ele falou, bom, então eu vou matar todas as crianças, tem adultos, pra que todas vão pro céu, olha lá, que bom. Que na verdade ele atacava a criança porque é mais fácil de dominar, né? Porque Exatamente. Ele não era lá tão grande, tão forte assim pra conseguir atacar uma pessoa adulta. Acho que se ele tentasse, os caras iam descer ele na porrada. Com certeza. E ele também apanhava muito, né, na infância. Ele nunca foi um cara gigante assim, eu acho. Então eu acho que essa desculpa dele é só uma desculpa mesmo, porque de um jeito ou de outro ele ia atacar a criança, não tem... Exatamente. Se não fosse o pastor, ele ia inventar um outro motivo, sabe? Ia inventar outra coisa. Enfim, acho que é isso. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido mais um caso bizarro. Não curtido, né? É muito estranho isso. Muito como estranho. Todo mundo tava pedindo, né? Pra ter mais detalhes do caso. Sim. E eu queria só dar um recado de novo. Que a gente vai ter o nosso especial. Que eu vou fazer uma viagem aí e vou passar por alguns países e vou fazer histórias dos locais, assim. Então fiquem de olho lá no Instagram. A Bruna vai fazer live com a gente. Isso aí. E é isso, né? E vem mais sorteio por aí também. A gente verdade. Já tá conseguindo mais umas parcerias. Então fiquem de olho nas nossas postagens. Inclusive tem uma novidade muito legal vindo, mas a gente não vai falar agora, mas... Isso, mas eu queria falar uma coisa que se vocês tiverem qualquer caso, porque a gente está planejando fazer um episódio especial com casos de ouvintes. Então, verdade. Se você quiser mandar pra gente no nosso e-mail, que é milincrimes@gmail.com. Isso. Manda lá qualquer caso que seja. A gente quer fazer a princípio um especial de stalkers, né? Então, se você tem uma história de alguém te stalkeando, algum doido, pode mandar. Exato. Mas se você tiver qualquer história, que daí a gente vai reunindo, pode mandar lá e-mail pra gente, conta a sua história, que a gente vai ler e fazer um episódio especial, que acho que vai ser bem legal. Então, quando tiver histórias suficientes, a gente junta e faz um episódio. Pode ir mandando. Coloca lá no assunto do e-mail, ouvinte, história de ouvinte. Isso, história de ouvinte. Pra gente... você se identifica, bota seu nominho, de onde você é e tudo, conta a sua história. Isso, que a gente vai contar a sua história aqui. E é isso, né? Acho que obrigada aí todo mundo que escuta a gente, os nossos apoiadores. Isso aí. Lucas Humberto. Ele tá aí todo mês, ajudando a gente. A Bruna também. É verdade. A minha xará. Então é isso, gente. Se você quiser entrar lá no nosso site também, milincrimes.com.br, vai ter o botãozinho de apoio. Se você quiser nos ajudar a comprar uns microfones novos, que hoje o meu já estava dando problema. Ou é o fone da Fábio, a gente não sabe. Então, a gente nunca sabe, os dois são ruins. Então é isso, gente. Até mais. Vai dar tchau, não? De novo? Tchau. Tchau, galera.